O Arsenal acabou de se classificar para a final da Champions League e agora surge uma dúvida na nossa cabeça. O Arsenal vai tomar uma goleada na final da Champions League? Vídeo novo do Gesão sobre a vitória do Arsenal hoje em cima do Atlético de Madrid com gol do Saka. Que jogão. Nossa, emocionante. Mano, um jogo terrível, mas o Arsenal está na final. Mudou minha vida esse jogo, cara. Postei em ambas as equipes marcam e eu perdi. E claro, é um time muito pior do que qualquer um dos outros dois, tanto o Bayern de Munique quanto o PSG, mas então dá pra imaginar que o Arsenal vai pra passear na final, vai tomar goleada, não vai ter nem chance. É disso que eu quero tratar aqui. E sim, deu a lógica. Não sim que ele vai ser goleado, mas sim deu a lógica que sim aconteceu o que a gente imaginava. Depois de ver aquele 5-4, acho que todo mundo, você provavelmente pensou que, mano, esse outro jogo, Atlético de Madrid e Arsenal, vai ser muito pior. E de Com fato foi. certeza. Você quer um dado, você quer um número pra te provar isso? Hoje no jogo, no total, depois do final da partida, tudo que aconteceu, os 90 minutos mais os acréscimos, tivemos apenas 4 chutes que foram no gol. O que é menos do que a quantidade de gols que aconteceu só no primeiro tempo da partida de ida de Bayern de Munique e PSG. Bizarro. Inacreditável, tá ligado? E no... Também não tem como comparar, né? Porque, pô, são duas equipes ofensivas, né? Tanto o Bayern quanto o PSG querendo muito ir pra essa final. Não que o Arsenal e o Atlético não queriam ir pra essa final, mas, pô, eles são times muito mais defensivos, né? Então não tem toda essa urgência de marcar 3, 4, 5, 6 gols pra fazer saldo. confronto como um todo, tanto na ida quanto na volta somados, a gente tem menos gol no confronto, 2 a menos, do que no primeiro tempo de Bayern de Munique e PSG. Realmente foi muito pior e hoje, meu Deus do céu, semana passada o jogo tinha sido meio ruim no primeiro tempo, mas melhorou no segundo. Hoje até deu uma melhoradinha também, mas longe de ser alguma coisa. Mas vamos lá, vamos do começo, vamos comentar aqui, porque querendo ou não, é um finalista e eu tô até aqui com a camisa deles e tal, que eu já comentei no vídeo depois do jogo do Eu City, também, que cara. cara, eu comprei a camisa no começo da temporada porque eu achei bonita, mal sabia eu que seria uma camisa histórica, pode ser de títulos de Premier League e também de Champions. De Champions eu acho meio difícil, mas de Premier de League, Premier o que League tem bem aqui mais pra gente provável. dizer? A gente tem um Arsenal que voltou a estar na frente, voltou a estar em primeiro lugar. Isso aqui é uma parada porque esse jogo aqui, que é contra o Fulham, que é da Premier League, isso aqui provavelmente impactou hoje. Eu acho que todo mundo aqui tá sabendo, mas caso não, tivemos ali, mais uma vez, estamos tendo, na verdade, um confronto de primeiro e segundo lugar de Arsenal e E Manchester Manchester City do Pep City. Guardiola, igual quase todo ano acontece. E no confronto direto deu City. E quando deu City, o City com jogos a menos, mano, tudo indicava que mais uma vez o Pep Guardiola vai fazer os caras pipocarem, Mas o mais City uma vez o empatou, Arsenal né, vai dar mano? mole, mais uma vez não será campeão, sei lá quantas vezes seguidas, já nem lembro mais, mas são muitos anos. Porém, Acho a que uns gente teve 3 ontem, anos. na segunda-feira, o Manchester City do Guardiola tropeçando contra o Everton, acho que foi, Foi? e fica no 3-3, um Ainda faz empate gol lá no no final. finalzinho, o que não aconteceu com o Arsenal, que venceu o Fulham e chegou hoje para jogar Champions com muito mais confiança, porque esse jogo aqui era muito importante, o time voltou a estar na frente e lidera agora com 5 pontos o campeonato inglês, só que ele ainda tem, o Arsenal, um jogo a mais que o City. Então, se o City ganhar o jogo a menos, ele passa a ter só 2 pontos de vantagem. Ainda é meio, tipo, arriscado ali e tal, mas o Arsenal vira agora o favorito da Premier League mais uma vez. Porém, na Champions, hoje o que a gente tinha? Os times de hoje vieram a campo com essas escalações aqui, começando primeiro pelo Atlético de Madrid do Simeone. Isso aqui é uma escalação que vem lá do Flash Score. Se você ainda não baixou, baixa. Eu vou trazer aqui alguns números, como esses que eu já trouxe, a quantidade de chutes, os gols e Tô tal. com uma Tem raiva tudo do lá na Flash Simeone. Score, melhor aplicativo, e tem notas Depois também. eu conto por quê. Inclusive, com essa camisa aqui, eu vi que a pior nota do jogo todo é de um jogador dessa camisa e eu acho que eu discordo. Ele não fez uma partidaça, não, mas lá a nota é muito pior do que foi a realidade. Se você ficou curioso, quer saber qual? O link está aqui Tem embaixo, que baixa aí baixar, de né? graça. Enfim, o que Merchan era do o cara. Atlético de Madrid de Simeone? Que terminou o jogo virando uma bagunça. Mas começou com o Griezmann, que agora oficialmente se despede, e eu pensei que a gente teria uma narrativa de Griezmann, novo Marco Reus, que precisamos falar do Reus, que chegou na final em 24 da Não, Champions pô. e tinha aquele clima de, nossa, a despedida dele do Borussia Dortmund vai ser numa final de Champions League, seria muito poético se ele ganhasse. Não ganhou. Deu Real Madrid. Eu pensei Passou que o nem da Griezmann semi. iria pelo mesmo caminho, porque ele tá indo para os Estados Unidos, tá indo embora, mas nem conseguiu chegar na final. E isso porque, cara, esse time aqui, que era basicamente quase que o mesmo time do jogo de ida, esse time não funcionou em praticamente nada. Destaque aqui pro nepotismo, pro filho do Simeone, que teve talvez a melhor Bizarro, chance mano. do jogo E que não fez o gol
pegar essas ambas marcas, mano. Eu te odeio, Simeone. Eu te odeio você e seu pai. Nada. Enfim, muito pouca alteração do que tinha sido a partida de ida. Agora, o Arsenal não. O Arsenal mudou muito. O Arteta teve muitas coisas aqui que ele poderia mexer, como, por exemplo, a volta do Saka, que vai fazer o gol e vai ser o herói do dia. A gente tem também o Eze entre os titulares, não esteve no jogo de ida. E a gente tem o que chamou a atenção de todo mundo, que esse é um cara aqui que a gente praticamente não conhece. O Luiz Skelly, que é um cara muito menos falado e que foi colocado hoje no lugar do Zubimendi, que jogou praticamente a temporada toda de titular. Hoje, o Arteta meio que inventou moda, no melhor estilo Guardiola, que o Guardiola é cheio disso, no jogo que mais importa da vida, ele vai lá e inventa uma moda. Ele, Arteta, colocou o Luiz Skelly e não tinha nesse elenco aqui o Odegaard. O Odegaard era dúvida se teria condições de começar ou não e acabou que não teve. E aí, cara, o jogo era esse e muito se esperava de Arteta, do que aconteceria com o Luiz Skelly, que era essa aposta dele e tal. Mas o Arteta, eu acho que ele tá nesse olho do furacão que, por enquanto, está calmo, porque no campeonato inglês eles voltam a liderar, mas fica esse clima de não é o futebol bonito, muito pelo contrário, o Arsenal joga de uma forma feia, tem que pelo menos ganhar, porque se você nem joga bonito, nem ganha, você não tem nada. Mas hoje o Arteta meio que, da forma dele, com o futebol bem dos esquisitos, fazendo aquele jogo feio que a gente imaginava, ele consegue pelo menos vencer. E pra isso acontecer, como é que começa o primeiro tempo? O primeiro lance do primeiro tempo inteiro, a primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui já é o gol. Olha só, Saka. Aos 40 e cacetada. Aí você fala, não, tá, mas e o resto de todo o outro primeiro tempo? Assim, e o jogo? Era 100% defesa, 100% defesa. E o primeiro tempo? O que aconteceu? Nada. Esse aqui foi o segundo chute no gol, que o primeiro foi um rebote, que depois resultou nesse aqui. A gente praticamente não teve oportunidade nenhuma. Que inclusive foi contado como assistência, né? O pessoal tava falando, o Vitor Sérgio Rodrigues, o Otávio Neto, falaram que a Champions League tá considerando o chute pro gol como assistência, né? Caso o goleiro dê o rebote ou bata na trave. Era um jogo realmente para dar sono, era um jogo muito feio, para piorar tudo ainda mais. Estava tendo problema técnico na transmissão da TNT, que se você viu, você provavelmente reparou que a narração estava adiantada. Então, o Otávio Neto e a transmissão da TNT, eles mesmos estavam dando spoiler do que ia acontecer, porque primeiro vinha a narração e depois a imagem. Coisa boa, e assim, você soma isso com um jogo que já não estava dos melhores, tá ligado? E depois ainda teve o placar que sumiu. Mano, tava tudo complicado, tava um joguinho, nossa, não era pra ter jogo hoje. No final do primeiro tempo, Bukayo Saka aparece para fazer o gol num chute que vem, se eu não me engano, aqui do Trossard, o goleiro defende, no rebote, o Saka vai lá, balança as redes e se consagra. Ele que é um cara que tem muita moral lá, e não é à toa, né, criado lá desde sempre, faz um gol muito importante, um gol que recoloca o time do Arsenal de novo numa final de Champions League depois de muito e muito tempo. Um joguinho modorrento, como eu falei com vocês, só teve 2 finalizações no gol de verdade no primeiro tempo inteiro, e as 2 você acabou de ver aqui. O primeiro chute do Trossard, que vai gerar o rebote do Oblak, pra no rebote o Saka fazer o gol. Jogo esquisitíssimo e muito chato. E aí, cara, voltando a falar do Saka em si, pô, deve ser muito especial tanto pra torcida quanto principalmente pra ele, porque ele é um cara que tá lá no Arsenal desde os 7 anos de idade, isso aqui é ele, bem criança lá ainda. Nasceu lá, então, é um prata da casa e é muito da casa mesmo, é feito lá praticamente, e é o cara que faz o gol e que retorna no jogo de hoje, porque não esteve como titular na partida de ida, faz o gol importante, coloca os caras na final, e é isso. Também não tem muito mais o que falar, não, porque esse jogo também não me dá muita munição. E dessa forma, e só isso, já termina e já é o suficiente pra gente falar, acabou o primeiro tempo, 1-0. Em números, eu trago aqui lá da Flash Score, baixa aí se você ainda não tem. Arsenal de um lado, Atlético de Madrid do outro, posse de bola era do Arsenal, 68% contra só 32%. Finalizações, 7-2, o que até parece, né, bastante coisa, 7 finalizações, mas finalizações no alvo, chutes no gol de verdade, só 2. Que é o que eu acabei de falar, o chute, a defesa e depois outro chute, tudo no mesmo lance. Do lado do Atlético de Madrid, literalmente nenhuma. Gente, era um jogo pra esquecer, era um jogo que me lembrava, sei lá, Vasco e Cuiabá no Brasileirão de 2023, que é um jogo que eu sempre dou de exemplo pra... Fala um jogo ruim. Que é um jogo que o Figueiredo sofre pênalti e o Jair, meio-campista, converte e foi 1-0. E é um jogo pavoroso. Deus livre. Assim, isso aqui me lembrou bastante aquilo lá. Poderia facilmente isso aqui ser uma segunda rodada de Série B. Mas não acaba por aí. Porque o segundo tempo vai vir e ele de fato melhora um pouquinho a coisa, até porque difícil era piorar, tá ligado? E começa o segundo tempo e a gente... que eu fiquei puto, cara. Pelo amor de Deus, faz esse gol, seu animal. A gente tem um lance meio polêmico e meio esquisito e tal.
que é o Simeone, o filho do técnico, entrando, invadindo a área, até passando o goleiro, só que com o Gabriel Magalhães na fuça ali, meio que fungando no cangote dele, atrapalha e ele não faz o gol. Há quem tenha visto pênalti nisso aqui, por causa justamente desse braço aqui, eu sinceramente não vi. O juiz na hora deu escanteio nesse lance, eu já ia falar pênalti, deu escanteio nesse lance porque ele entendeu que o Gabriel Magalhães que afastou a bola, não foi, a imagem mostra claramente que foi o Simeone que foi tentar chutar e chutou errado, Meu o que Deus nos do céu, mostra mano. mais uma vez que, meu Deus do céu, que jogo feio, Jesus. Muito Como é ruim. que pode isso aqui ser o mesmo campeonato do PSG e Bayern de Munique? Enfim, jogo para lá de horroroso. Mas não para por aí. Pelo menos aqui o Atlético de Madrid começava a tentar alguma coisa para depois a gente Pênalti, ter né? mais uma polêmica. E essa aqui sim, eu Acho acho que eu ainda achei que maior. foi O que pênalti. acontece? O Calafiori meio que pega o Griezmann dentro da área e o juiz meio que não marca esse pênalti porque parece que ele entendeu Uma falta antes. nesse aqui que tá caído o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. E temos aqui o vídeo do lance e olha só, começa aqui com o Gabriel Magalhães. Para mim, ele que chuta, mas ele cai e na sequência o Griezmann vai ser claramente pisado aqui. Pra mim, pênalti, mano. Porque, pô, essa primeira aqui, ela não. Deixa eu mutar aqui rapidinho. Isso aqui não é passível de falta, sabe? Porque o próprio Josão fala que o Gabriel Magalhães que, pô, foi chutar ali e se feriu. E, pô, isso aqui pra mim é muito pênalti, né, mano? E também fez de propósito, né? Tentou cavar. E, cara, não é marcado pênalti, na verdade, é marcada a falta. Eu acho que houve aqui um erro. Eu não sei se é tão escandaloso assim, se é algo que dá pra chegar aqui e falar, não, houve roubo, houve um erro e tal, pá. Mas Também pra não, mim né? é esquisito. Eu acho que eu apontaria esse pênalti, mas obviamente o que importa a minha opinião aqui, até porque eu não sou árbitro. Eu que tava precisando de ambas marcaria muito esse pênalti. Mas achei estranho. Cara, depois, o que a gente vai ter? O Gyökeres tendo talvez a melhor oportunidade do segundo tempo, tirando aquela do filho do Simeone. Ele pega essa bola aqui de primeira e chuta pra cima do gol. E só tinha existe, chance cara. mesmo, mas não aproveitou ela. E esse jogo já tá acabando as oportunidades e tudo que eu tenho pra falar, o que prova que esse jogo é completamente esquecível. Mais pra frente, a gente vai ter... E aqui o Simeone, agora o técnico, não o Malucão, jogador, mano. ele começa a dar indícios de que estava completamente perdido em campo. O que ele faz? Precisando de gol, ele tira Griezmann e Julián Álvares e ele coloca entre alguns jogadores aqui, o Alex Baena, que pouco importa, e o Almada, aquele... Do Botafogo. Nossa, eu já ia falar Barcelona, aquele Botafogo, né, que jogou aqui no Boa. Botafogo. A gente Quase o mesmo time, né? Pô, muito poderosos em seus países. tinha em campo hoje, no time do Atlético de Madrid, um ex-internacional, o Johnny Cardoso, e também o Almada, ex-Botafogo, futebol brasileiro lá aparecendo. Mas enfim, dessa forma terminou a passagem do Griezmann na Champions League com a camisa do Atlético de Madrid, uma forma meio melancólica, ele até é Muito. substituído muito cedo, precisando de gol, termina feio e tal, mas a história dele no time é muito bonita. Enfim, troca aqui as peças, o Simeone, e cara, a real é que o Atlético de Madrid, que já não estava muito organizado, ele ficou ainda pior. O time estava todo bagunçado em campo, o Sorloth às vezes estava de ponta esquerda, era Molina pisando na área, era um bagulho tudo sem pé nem cabeça, nada funcionava direito. Até que o que a gente vai ver acontecendo é o que? A melhor Furada, chance no meio mano. dessa bagunça toda, uma bola que vem pro Sorloth, ele tinha ali uma boa condição de chutar e de consequentemente, até embolei pra falar, é muito consequentemente, bagre, mano. levar perigo, mas ele fura a bola. Pra provar mais uma vez que o jogo... Obrigado a Horroroso. você que tá assistindo esse vídeo, até que você viu esse jogo feio, aí você veio ver um vídeo ainda, e você tá aqui até o final do vídeo. E se tu viu meu react, tu ainda tá vendo o vídeo de novo. O que tu tá fazendo na tua vida? Muito obrigado. Ele fura essa bola. E aí, cara, dessa forma, o Arsenal volta à final de uma Champions League, termina o jogo, não tem muito o que falar. Só que talvez, se você ficou até aqui, continue, porque o ouro disso e desse vídeo aqui, Foi a torcida, eu acho né? que tá nesse final aqui. Dá pra dizer que o Arsenal vai ser goleado agora na final da Champions? Porque ele até se classificou em cima do Atlético de Madrid, mas jogando muito mal, jogando muito feio. Dá pra dizer que tanto contra PSG quanto Bayern de Munique, independente de quem for, ele vai tomar goleada, ele não vai ter nem chance. Por incrível Acho que que pareça, não. eu acho que não é por aí não, tá? A gente tem alguns dados aqui, entre eles... O Arsenal tem a melhor defesa de toda a Champions League. O que é algo a se considerar, porque se você olha o time do Bayern, se você olha o time do PSG, são times bizarramente bons. Inclusive, o Arsenal tá invicto, né? Não perdeu nenhum jogo da Champions. Só que, tanto um quanto o outro, na defesa, acabam sendo inferiores a esse Arsenal. A defesa do Arsenal é muito mais funcional. Eu acho que, principalmente, ali, a dupla de zagueiros do Arsenal é melhor mesmo. Principalmente a dupla de zagueiros é bem melhor. E tem outra coisa também. Outra curiosidade que me pega muito
muito é que o Bayern de Munique, eu não sei se vai passar Bayern ou PSG, mas o Bayern de Munique só perdeu um jogo nessa Champions pro League. Arsenal. E esse único jogo que o Bayern de Munique perdeu foi para quem? Justamente pro Arsenal. Então, assim, primeiramente vamos tratar aqui da possibilidade do Bayern, o time alemão, passar amanhã. Se o Bayern passa, já nessa Champions, não é temporada passada nem nada do tipo, eu buguei aqui durante um tempo, falei, na mesma hora que eu tava falando não é temporada passada, eu vi 2025, eu falei, ih, caralho, tô falando merda. Mas não, é porque é essa temporada, porém no ano passado, Sim. porque, né, temporada europeia começa na metade do ano e vai até a metade do outro. Nessa temporada, nessa Champions, o Arsenal conseguiu ganhar do Bayern de Munique e foi o único que conseguiu fazer isso. Tem um detalhe aqui que foi dentro de casa. E dentro de casa, o Arsenal ele desempenha muito melhor. Ele é um time meio diferente. Mas, cara, isso aqui pode nos mostrar que por mais que o jogo tenha sido bem feio hoje, e por mais que eu acho que sim, exista um desnível muito grande entre um time e outro, o Arsenal é claramente pior. Por mais que isso seja verdade... O Arsenal decaiu muito também, né, ao longo da temporada. Meu, cara, ó como é que eu pausei aqui no homem. Isso horrível. Isso aqui mostra que talvez a final não vá ser tão fácil, não. Tá, beleza. Mas e se for contra o PSG? Então, contra o PSG, aí realmente a história não é tão favorável assim, não. Eles não se enfrentaram até então nessa Champions, se enfrentaram na Champions da edição passada, que o PSG foi campeão, e o PSG foi campeão eliminando na semifinal justamente o Arsenal. Porém, se você quiser forçar aqui e tentar trazer alguma coisa positiva, no jogo de ida, que foi na Inglaterra, o Arsenal conseguiu um empate. Aí na Espanha. Aí na França ele perdeu de 2-1, que é isso que a gente tá vendo aqui. Então assim, sim, contra o PSG, ano passado, aquele PSG que era uma máquina, igual de agora, o Arsenal, ele sim foi eliminado, mas ele vendeu essa eliminação de forma meio dura, Cara, ele deu uma certa dificuldadezinha pro PSG, porque pelo menos em casa ele conseguiu segurar pelo menos o empate. Então assim, talvez essa final que parece que não vai ter nem graça, porque vai ser muito desigual, talvez não seja tão desigual assim. E por que eu falo talvez? Porque ano passado eu acho que ninguém apostava que a Inter de Milão fosse tomar 5-0. Com certeza. Então eu tô te mostrando aqui que tem uma lógica pra gente pensar assim, que pode ser que a gente tenha uma final de jogo difícil. Mas basicamente é o futebol, né, mano? O futebol é assim, é a arte do impossível. É o Milan fazer 3, depois tomar 3 e perder. É as viradas do Real Madrid. A Champions League é isso, né, cara? pode ser também que não, porque futebol é essa esquisitice e o time italiano, a Inter de Milão, aquela coisa toda, tomou 5 e nem viu a cor da bola. Vai saber. Enfim, a primeira semifinal tá decidida, o Arsenal vai pra final e mais uma vez a gente tem em mais uma Champions um time, agora o Atlético de Madrid, que elimina o Barcelona do Yamal e do Rafinha pra nada. Exatamente. Ano passado a Inter tirou eles para ir para a final e perder de 5-0. Esse ano o Atlético de Madrid tirou eles para ir para uma semifinal e não fazer nada também. Pelo amor de Deus, se for pra fazer isso, você é eliminado e deixa eu ver o Yamal jogando. É isso, gente. Eu vejo vocês amanhã. Nossa, que joguinho ruim, tá? Obrigado você que assistiu até o final. Exatamente.